é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq, né? Infelizmente, a FAPENIG suspendeu a oferta de bolsas de iniciação científica. O CNPq é uma fundação pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e tem como principais atribuições fomentar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação e promover a formação de recursos humanos qualificados para a pesquisa em todas as áreas do conhecimento. O CNPq foi criado desde 1951 e desempenha um papel primordial na formulação e condução das políticas de ciência, tecnologia e inovação. A sua atuação é essencial para o desenvolvimento nacional e o reconhecimento das instituições de pesquisa e também de pesquisadores brasileiros, né, pela comunidade científica internacional. Como dito anteriormente, as bolsas CNPq começaram a ser ofertadas na universidade em 2007. Bom, e a concessão dos diversos programas de iniciação científica, com concessão de bolsas, né, pelas diversas modalidades que foram expostas e também pela iniciação científica voluntária, a Coordenadoria de Iniciação Científica, então, tem a finalidade de fazer a gestão, né, de todos os processos relacionados à iniciação científica na universidade. Então, nós temos como atribuições, né, a gestão da seleção de orientadores pelos editais, né, a gestão da organização e recebimento de bolsas pelos acadêmicos, receber os relatórios anuais das atividades envolvidas na iniciação científica. Essas seriam as nossas principais atribuições lá na Coordenadoria de Iniciação Científica. E aí, em termos de prestação de contas, né, os acadêmicos que estão envolvidos nos projetos de iniciação científica, que foram selecionados pelos editais, eles também, né, têm que dar uma contrapartida, que seria apresentar os trabalhos em eventos, né, provenientes dessas pesquisas em que eles estão vinculados, né, fazer sempre referência aos órgãos de fomento, se eles recebem alguma bolsa de iniciação científica, e cumprir as horas estabelecidas para participação nesse projeto. Então, essas seriam algumas atribuições da Coordenadoria de Iniciação Científica. Bom, gente, aí esses são os nossos contatos, né, o telefone, o nosso e-mail e o site. Por causa da pandemia, a gente está trabalhando exclusivamente com o e-mail, né, iniciacampo.cientifica@unimons.br, e para maiores informações, né, em relação às bolsas, os programas institucionais de bolsas, os editais, os formulários, né, que os acadêmicos devem preencher para a prestação de contas, né, após o término da bolsa, é só acessar a página da Unimontes, lá na aba Pró-Reitoria, Pesquisa, Coordenadoria de Iniciação Científica. Gostaria de agradecer novamente o convite da professora Lucinéia, e na sequência a gente vai ter as apresentações das experiências exitosas. Obrigada, professora. É muito importante, né, essa aproximação, e eu acredito que é uma oportunidade ímpar no SIC. A gente já gostaria que você fosse realmente nossa parceira ao longo desse ano nesse programa, uma vez que ele trata justamente, né, de uma discussão inerente ao processo de iniciação científica. Mais uma vez, muito obrigada, e a gente avança agora com as experiências, né, os nossos egressos do SIC, falando um pouco sobre a vivência na instituição. Boa noite a todos que nos acompanham. Primeiro, eu quero agradecer, né, a oportunidade de participar desse seminário e poder falar um pouco para vocês sobre a minha experiência como aluna de iniciação científica. Meu nome é Carolina Amaral, eu sou graduada em enfermagem pela Unimontes e eu entrei na graduação no ano de 2014
E em 2015 eu voluntária. Em 2016 eu passei a ser bolsista pelo PIBIC e fui bolsista por 2 anos. Hoje eu sou aluna do programa de pós-graduação em cuidados primários em saúde da Unimontes. Pode passar. Então, como aluna de iniciação científica na graduação, eu tive a oportunidade de participar de 5 projetos de pesquisa. O primeiro projeto foi o projeto ProfSMOC, que teve como objetivo avaliar as condições de vida e saúde de professores da educação básica. Pelo fato de ter sido o primeiro projeto que eu participei, né, o contato que eu tive com outros profissionais da área da saúde, como audiólogos, educadores físicos, médicos e enfermeiros, bem no início da minha graduação, me ajudou muito a desenvolver uma visão mais ampla da área da saúde. Pode passar. O segundo projeto foi o de prevenção de olho seco em unidade de terapia intensiva, e esse projeto teve o objetivo de avaliar o efeito de intervenções de enfermagem na prevenção do olho seco. Esse projeto teve um diferencial porque até então eu não tinha tido contato com pacientes de UTI. Então, eu e outro colega fomos treinados, né, para realizar as intervenções com os pacientes, e o professor responsável pela pesquisa nos explicou como atuaríamos naquele setor, juntamente com os profissionais que trabalhavam ali. Pode passar. Depois teve o projeto ADICMOC, né, que avaliou os prejuízos significativos da adicção à internet para a vida dos estudantes, tanto os estudantes secundaristas quanto os universitários. E foi através desse projeto que eu estive vinculada como bolsista durante os 2 anos. Então, esse projeto trouxe muitos frutos para o meu currículo. O quarto projeto foi o projeto Melhor em Casa, que trabalhou a prevalência de diagnósticos de enfermagem e seus fatores associados em pacientes atendidos em um programa de atenção domiciliar. E, através desse projeto, eu tirei o tema, né, do meu TCC, que foi sobre a prevalência de lesão por pressão em pacientes acamados. Foi um tema que eu achei incrível de poder desenvolver ao final da minha graduação. Pode passar. E o último projeto foi para avaliar os níveis de vitamina D em portadores de doença renal crônica dialítica, no setor de hemodiálise. Essa pesquisa foi realizada em hospitais aqui na cidade e no Hospital de Brasília de Minas. A atuação nessa pesquisa também foi algo novo para mim, porque na graduação de enfermagem, pelo menos aqui na Unimontes, nós não temos estágio no setor de hemodiálise. A gente vê apenas a teoria em sala de aula. Então, conhecer de perto, né, o trabalho que é desenvolvido com esses pacientes, como funciona a rotina de cuidados prestados ao paciente com doença renal crônica, foi muito importante. Pode passar. Então, diante, né, da participação em todos esses projetos, eu posso dizer que adquiri algumas experiências fundamentais para o meu crescimento na área da pesquisa. Dentre essas experiências adquiridas, né, eu posso destacar a coleta de dados. Eu tive, né, participação no processo de autorização da pesquisa, no projeto mesmo com os pacientes com doença renal crônica. A gente participou ativamente dessa questão de entrar em contato com os coordenadores de pesquisa dos hospitais, de pedir a liberação, né, para que a coleta de dados pudesse acontecer. E aí a gente percebeu como burocrático porque eram vários papéis para serem assinados, né, para que o hospital liberasse o nosso acesso e o contato com o paciente. Eu pude participar também da sensibilização de entrega de questionários no projeto ProfSMOC. A coleta aconteceu em 2 momentos, né? Primeiro tinha essa etapa de sensibilização, a gente ia até a escola, conversava com os professores, falava sobre a importância do projeto, o objetivo daquela pesquisa, e aí a gente entregava o questionário para esses professores, né? Eles levavam o questionário para casa, preenchiam, e num segundo momento a gente voltava com uma equipe maior para realizar outras coletas de dados, né, com fonoaudiólogos, com educadores físicos, médicos. E nesse segundo momento também a gente aproveitava para avaliar o questionário, né, que o professor havia preenchido, para ver se não tinha nenhuma questão que, né, por algum motivo o professor acabou deixando passar despercebido e acabou não preenchendo.
Eu pude participar também, pude aplicar questionários com diferentes públicos, né? Apliquei questionário com adolescentes, com jovens, com adultos, idosos. Então, esse contato com diferentes pessoas no campo da pesquisa, né, com diferentes participantes, foi muito importante. E pude participar também da calibração de instrumentos. Tiveram algumas experiências que me marcaram muito durante as coletas de dados. Em relação à pesquisa mesmo com os pacientes do programa Melhor em Casa, eu pude ver de perto a realidade do paciente que eu estava investigando, né? Eu fui a diferentes bairros da cidade, tive contato com pessoas de diferentes classes sociais, e eu consegui conversar e ouvir com calma cada resposta dada pelos pacientes ou por seus cuidadores. E diferente de outros questionários que eu já havia aplicado, nesses eu senti o entrevistado mais leve, mais solto e disposto a responder, a se abrir para as perguntas. Eu acredito que o fato deles estarem ali no seu espaço, na sua residência, propiciou isso. Um outro fato que aconteceu e que me marcou muito foi durante a pesquisa com os pacientes com doença renal crônica. Geralmente a gente chegava no setor, né, e passava de cadeira por cadeira, falando com os pacientes sobre o projeto, explicando e perguntando se o paciente queria participar da pesquisa, né. E aí teve uma mulher que eu cheguei nela e falei sobre a pesquisa, expliquei, e de imediato ela já fechou a cara e falou que não iria participar. E eu agradeci, né, dei um sorriso para ela, agradeci e fui para o paciente que estava ao lado dela, que era um senhorzinho. E aí eu falei com o senhor dessa pesquisa e prontamente ele aceitou participar. Então eu me sentei ao lado da cadeira dele e fui fazendo as perguntas para ele no questionário. E na medida que eu ia fazendo as perguntas, ele também ia me perguntando algumas coisas, eu ia respondendo. E em um determinado momento, aquela mulher que havia recusado, né, participar da pesquisa, ela pegou e interviu e começou a perguntar algumas coisas também. Aí eu virei para ela, respondi as perguntas que ela estava me fazendo, e depois que eu terminei de responder, eu voltei para o senhor, né, finalizei o questionário com ele, e aí quando eu estava levantando para ir para o outro paciente, essa senhora pegou e me chamou. Falou que tinha prestado atenção em algumas perguntas e que achou o questionário muito interessante e que tinha me achado muito simpática. Então, que ela ia mudar de ideia e ia aceitar participar do projeto também. E aí, à medida que eu fui, aí eu agradeci, né, por ela ter mudado de ideia e sentei ao lado dela e comecei a fazer as perguntas. E à medida que eu fui fazendo essas perguntas, ela foi se abrindo. E foi falando como que era doloroso para ela estar ali, né, naquela situação de ter que ir 3 vezes por semana fazer esse tratamento de hemodiálise e o quanto doía para ela, né? E ela foi se abrindo. Eu fui fazendo as perguntas e ela foi se abrindo. Então, e aí a gente finalizou a coleta, ela agradeceu, ela falou que ainda bem que ela tinha mudado de ideia, que tinha aceitado participar, né, da pesquisa. E então eu digo que em relação à coleta de dados, ela vai muito além, né, de preencher um questionário. É um momento de interação com a pessoa que está participando da pesquisa, é um momento de poder conhecer, né, suas condições de vida, seu estado de saúde, e de posteriormente utilizar os resultados adquiridos nas pesquisas para proporcionar uma melhor qualidade de vida à população. Então, quando vocês estiverem coletando os dados, vão realmente de coração aberto, vão dispostos a ouvir, né, não só perguntar para o paciente, para preencher um papel, mas realmente para ouvir o que o paciente está querendo dizer. Nós, profissionais da área da saúde, precisamos treinar essa habilidade de ouvir o paciente, né, e de posteriormente poder auxiliá-los. Em relação ao processo de digitação, né, eu tive acesso a diferentes bancos e conheci, né, o programa SPSS, o programa EPINF, que até então eu não conhecia, nunca tinha tido contato com eles. Geralmente nas pesquisas a gente tem o contato mais com o SPSS, mas no programa Melhor em Casa eu conheci o EPINFO, pude manuseá-lo, né, um pouco, e é um programa também muito interessante.
E, através do SPSS, né, eu pude participar da elaboração de bancos de dados, pude participar da digitação e conferência de dados, e também de fazer análise e interpretações de resultados de pesquisa. Pode passar. Aí a gente entra, então, em um outro tópico, que é a elaboração de resumos, né? Esse tópico aqui é muito estimulado na iniciação científica. Na graduação em si, a gente tem a disciplina que ensina, né, como buscar os artigos nas bases de dados, como usar os descritores presentes no TEX, mas isso é algo que, se você não pratica com frequência, pode acabar esquecendo, né? Então, na iniciação científica, eu desenvolvi essa habilidade de realizar as buscas de artigos e, principalmente, de elaborar estratégias de buscas, usando conectores booleanos e de estruturar melhor os meus resumos e artigos. Um outro ponto que a iniciação científica também me estimulou a realizar outras produções por conta própria. Eu e o meu grupo de colegas da faculdade, todos nós éramos alunos de iniciação científica, né? Então, a cada estágio que a gente passava, com as educações em saúde que íamos desenvolvendo, a gente já pensava em elaborar um relato de experiência, ou uma revisão de literatura, e os professores que nos acompanhavam nos ensaios amavam isso, né? E eles embarcavam com a gente nessas ideias. E, de fato, a gente conseguiu publicar alguns relatos de experiência e revisão de literatura, e isso foi fruto da iniciação científica, né? Que nos instigou a ter esse olhar de pesquisador, de querer escrever, de querer publicar. Um outro ponto também que eu pude desenvolver foi a apresentação de seminários, né? A gente tinha essa prática, assim como vocês estão tendo agora, de participar de seminários. No projeto ADQMOC mesmo, bem no início, a gente tinha o hábito de pegar cada aluno, pegar um artigo que a gente acabava utilizando nas revisões de literatura, e em cada seminário, um aluno apresentava esse artigo. Então, era uma forma dinâmica, né, da gente ter acesso a vários artigos em uma noite, e, né, esses artigos eram apresentados para outros alunos de iniciação científica, para os alunos de mestrado e de doutorado, e também para os professores. Então, foi uma forma bem dinâmica da gente ter acesso a várias informações ao mesmo tempo. Pode passar. Então, aqui são alguns eventos, né, que eu tive a oportunidade de participar e de poder também apresentar alguns trabalhos que eu desenvolvi na iniciação científica. Pode passar. Então, ao longo da graduação, né, como aluna de iniciação científica, eu tive a oportunidade de produzir e publicar alguns artigos, alguns resumos, e também de ter um artigo premiado em um Congresso Internacional de Saúde. Essa premiação foi muito importante, né, a gente ficou muito feliz com esse prêmio, e essas publicações, né, vieram desse fruto da IC. Pode passar. Como eu posso dizer, então, que a iniciação científica, ela agregou muitos pontos positivos no meu crescimento, tanto como acadêmica, como profissional, e, sem sombra de dúvidas, ela foi o ponto-chave para que eu pudesse ser aprovada no programa de pós-graduação deste ano. A pontuação que eu consegui, né, através dos resumos e artigos que eu publiquei com o auxílio dos meus orientadores, dos meus colegas, fizeram a diferença nessa conquista. Então, cada experiência adquirida nas pesquisas, cada ano que eu pude atuar como aluna de iniciação científica, me fez subir um degrauzinho aí com esse objetivo, que era entrar no mestrado. Então, eu sou muito grata aos professores que me deram a oportunidade de atuar nesses projetos de pesquisa. Primeiro, eu agradeço, né, a Maria Fernanda, que foi a primeira pessoa que abriu as portas da iniciação científica para mim, e através dela eu conheci a Lucinéia, que hoje é minha orientadora de mestrado, e essas duas mulheres são grandes exemplos de pesquisadoras para mim. E também eu agradeço ao professor Diego, né, que contribuiu de forma significativa com a minha escrita e com o meu crescimento no campo da pesquisa. Então, eu finalizo, né, minha fala agradecendo a esses professores e a outros que eu não citei aqui, mas que eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar nas pesquisas e que contribuíram muito com a minha formação. Muito obrigada.
Bom, pessoal, acredito que todos estão me ouvindo, pelo menos meu retorno de áudio aqui está mostrando isso. Bom, meu nome é Júlio Almeida. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite para participar desse seminário. Eu acho uma iniciativa muito interessante e muito produtiva, tanto para quem está aqui apresentando e contando um pouco de como foi a experiência com a iniciação científica, quanto eu acho que isso pode ter alguma contribuição também para os atuais acadêmicos e para os atuais iniciação científica. Eu tenho que agradecer a professora Marise de uma forma especial. A professora Marise foi minha grande orientadora da iniciação científica durante a graduação da Unimontes. Eu aprendi muita coisa com a Marise, conhecimento que eu uso hoje, até hoje, em muitos setores da vida e da minha prática de trabalho. E foi muito bom, depois de tanto tempo sem ter contato com a professora Marise, depois de tantos anos, eu já sou acredito que eu sou um pouco mais velho do que os outros palestrantes, mas depois de tanto tempo sem ter contato com o Unimontes, sem ter contato em específico com ela me convidou para participar desse seminário. Eu gostaria muito de agradecer por esse convite, fiquei muito satisfeito. E confesso que foi uma experiência muito interessante para mim também, fazer essa retrospectiva de como que a iniciação científica me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Eu estudei na Unimontes, eu fiz medicina entre 2008 e 2013. Brevemente, depois que eu saí da Unimontes, eu fiz uma especialização de saúde da família, que era coordenada pela Universidade Federal de Alfenas, era um programa federal de especialização em saúde da família, mas, por questão pessoal mesmo, eu não era muito adepto a trabalhar na saúde da família, eu gostava mais de uma atenção terciária. Então, na sequência, eu fiz residência em neurocirurgia. Hoje eu sou neurocirurgião, eu fiz residência na Santa Casa e acabei ficando na equipe, né? Eu continuo trabalhando em Belo Horizonte, sou membro da equipe da Santa Casa, nós somos um dos principais hospitais que atende SUS aqui no estado de Minas, principalmente para essa alta complexidade. E durante a residência, muito devido ao que eu já tinha feito na graduação, eu fui premiado com uma bolsa para fazer o mestrado da própria instituição. Então, eu fiz um mestrado em Ciências da Saúde e Medicina na própria instituição entre 2017 e 2019, e atualmente eu sou aluno do programa de doutorado em Neurociências da UFMG. Né? Eu sou neurocirurgião, eu trabalho com a parte de neurocirurgia funcional, que é uma sub-área da neurocirurgia, que trata basicamente das doenças da neurologia, quando elas precisam de alguma abordagem cirúrgica. Eu trabalho principalmente com paciente portador de doença de Parkinson e dor crônica, e os outros distúrbios de movimentos. Então, minha historinha acadêmica resumida é basicamente essa. Pode passar, por favor. Eu fui um enorme bolsista de iniciação científica. Eu participei de 4 programas praticamente na sequência, assim, com pequenos intervalos, e isso contribuiu muito para a minha carreira. Fiquei até um pouco surpreso que a FAPEMIG, né, atualmente não provê mais o fomento para iniciação científica. Na minha época, alguns anos atrás, a FAPEMIG era a grande instituição de fomento, inclusive foi a instituição da qual eu participei dos programas, na maior parte dos programas, e eu participei, na verdade, de 2 programas da Unimontes e de 2 programas fora da Unimontes. Vou falar brevemente sobre eles, o impacto que isso teve na minha vida. Pode passar, por gentileza. Na minha época, a iniciação científica do ensino médio ainda chamava BIC Júnior. Quando eu estava no ensino médio ainda na minha cidade, tudo lá tem uma universidade federal, eu sou de Diamantina, lá a Universidade Federal era a UFVJM. Nessa época existia um programa de iniciação científica júnior voltada para os alunos do ensino médio e tudo, e eu fui selecionado para participar desse programa. O projeto era um projeto já multidisciplinar, envolvendo diversos departamentos, e a minha orientadora, a doutora Valéria, na época, era da farmácia e da bioquímica, e foi um trabalho que
eu trabalhei com o estudo de resistência de materiais implantáveis, ou seja, ligas metálicas que faz materiais implantáveis, como placa, parafuso, material ortopédico em geral. O estudo do estudo de corrosão desses materiais dentro do corpo humano. Naquela época eu nem sonhava que eu ia ser médico, ia ser neurocirurgião e tudo, mas a maioria dos materiais que eu testei nessa época, como estudo de corrosão, são as ligas bases dos materiais que eu implanto hoje no paciente. Em cirurgia de crânio, cirurgia de coluna, a gente usa muita órtese, né, para corrigir fratura, para fechar o crânio depois de uma cirurgia e tudo. E essas órteses metálicas, quando são metálicas, geralmente são feitas dessas ligas de titânio, liga de alumínio e outras, dentre outras, que foram o objetivo do estudo que eu participei. Então, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu já trabalhava com alguma coisa que eu trabalho hoje. Isso foi propiciado por uma iniciação científica júnior numa época que eu nem sabia o que eu queria da vida. Na sequência, quando eu estava acabando o ensino médio, eu fui selecionado para o segundo programa de iniciação científica. Esse eu já fiz na Unimontes, porque eu já acabei o ensino médio, e fui aprovado na medicina. Na época existiam as primeiras edições da Olimpíada Brasileira de Matemática, acho que é um projeto que existe até hoje, um projeto bem bacana, e quem era premiado com as medalhas e tudo, tinha algum destaque, recebia uma oportunidade de fazer outra iniciação científica júnior voltada para o estudo mais aprimorado da matemática. Foi aí que eu tive meu primeiro contato com a professora Marise. Eu já morava em Montes Claros, a professora Marise coordenava esse programa, e o racional desse programa, a base desse programa era estudar mesmo quais eram as aplicações básicas, as aplicações cotidianas das principais técnicas matemáticas que a gente explorava no ensino médio e no início da graduação. Isso é interessante porque eu trabalho muito com técnicas de estereotaxia cerebral, que é basicamente uma técnica de posicionamento do cérebro dentro do crânio fechado, ou seja, criar um plano cartesiano para você criar umas coordenadas para saber onde estão os núcleos, as estruturas anatômicas dentro do crânio fechado, e isso é basicamente geometria analítica. E esse era um dos tópicos que foi bastante explorado nesse programa de iniciação científica. Então, o conhecimento que eu adquiri lá em 2019 é muito ainda a base do que eu faço hoje para operar cérebro dos pacientes. A próxima, por gentileza, próximo slide. E aí, os outros dois últimos programas já eram programas da própria Unimontes, que eram financiados pela FAPEMIG, eram as iniciações científicas da própria universidade. E eu participei do programa por 2 anos consecutivos. Esses 2 programas foram muito interessantes, porque foi uma das primeiras oportunidades que eu tive de trabalhar fora da medicina com outras especialidades, com profissionais de outras áreas. Na verdade, eu participava de um subprojeto, de um projeto maior, que era o SBMOC, que era um projeto de saúde bucal da população de Montes Claros. Existe um banco de dados bastante amplo, com vários questionários de qualidade de vida, outros indicadores de saúde, além da parte da odontologia. E eu trabalhei num subprojeto desse projeto, avaliando qualidade de vida entre os adolescentes de Montes Claros. E isso, na época, era um assunto muito pouco explorado, tinha muito pouca literatura de avaliação de qualidade de vida em adolescente. Então, o que a gente conseguiu produzir até hoje ainda é bem citado ainda na literatura, como na literatura brasileira, porque nessa ocasião nós trabalhamos com um questionário que não era validado ainda no Brasil, que é esse SCF-12, é uma versão menor de um questionário de qualidade de vida mais amplamente justificado, e dentro dos dados do projeto, dentro do nosso banco de dados, nós conseguimos provar, na verdade, dentro desses 2 projetos, que o questionário era válido, era útil na tradução que foi utilizado. Então, nós praticamente validamos esse questionário e estudamos as propriedades psicométricas dele para a população brasileira. E isso foi muito bem aceito pela comunidade em geral, e até hoje isso é um instrumento que tem seu uso, assim, eu vejo que é utilizado muito em projeto, porque era fácil, pequenininho de aplicar e tudo. Então, a gente contribuiu
de certo modo, assim, para o trabalho de muita gente. Silêncio. Pode passar o próximo slide? Bom, primeira coisa, agora, assim, compartilhando um pouco da experiência, tentar ser um pouco mais rápido e mais objetivo, o que eu aprendi, o que a iniciação científica fez diferença para mim, quais foram as habilidades. Primeira coisa que eu tenho que destacar, e que eu gostaria de passar para os mais novos, é aprender a trabalhar em equipe, aprender a fazer trabalho interdisciplinar. Quando você sai da graduação, você vai no mercado de trabalho, na vida em geral, você sempre vai precisar trabalhar com as outras especialidades. Eu era um acadêmico de medicina, que tinha uma orientadora que era do departamento de matemática, trabalhando com um subprojeto da Odonto, avaliando qualidade de vida com um contexto global de saúde. Tinha muita gente envolvida, muita coisa diferente envolvida dentro desse processo, e isso colaborou muito para mim, para aprender mesmo a me relacionar com as coisas que eram um pouco diferentes do que eu aprendia na graduação como um todo, né? Ciência ninguém faz sozinho, né? Colaboração, ainda mais num país como o Brasil, em que nem sempre o governo tem aquela preocupação em investir em ciência, em produzir conhecimento. Quem trabalha com pesquisa hoje sabe como é difícil fazer pesquisa no Brasil. Então, nesse contexto, colaboração é a chave essencial, a palavra essencial para você ter sucesso em qualquer coisa que você for fazer na área de pesquisa. Então, eu acho que a maior habilidade que eu adquiri na graduação, durante as iniciações científicas, foi essa visão interdisciplinar do que você tem que fazer. Né? Ninguém é bom em tudo, geralmente você é bom em alguma coisa específica e tudo, mas você tem que ter contatos, tem que ter networking, tem que ter os amigos para você ligar e colaborar com o seu projeto para a coisa andar. É só assim que a ciência vai para frente. As outras coisas são as coisas básicas que a gente vai usar durante toda a vida, né? Quem mexe com a área de pesquisa, quem se dedicar a alguma coisa de área acadêmica, né? Que elaborar um projeto científico, né? Isso são as matérias básicas de qualquer mestrado, doutorado, quem quiser seguir isso, né? O racional da coisa, a base de como elaborar um projeto, como aprovar no comitê de ética, como seguir os padrões de execução, isso não muda, independentemente do que você está fazendo com a pesquisa em humanos. Então, isso tem uma linha guia que eu aprendi a andar nessa linha na iniciação científica. Outra coisa que foi muito importante, o SPSS, confecção de banco de dados e o básico de análise estatística. Isso, saber montar um banco de dados, saber organizar um banco de dados, como a Marisa me ensinou na graduação, e tudo isso fez muita diferença na minha vida, porque quando você sabe o que você está coletando, sabe como você está armazenando, você consegue trabalhar depois com muito mais facilidade seu dado e analisar isso de uma maneira mais fácil de entender o seu resultado melhor. O SPSS é um programa excelente. Hoje, sempre que eu ainda posso trabalhar com o SPSS ainda atende a demanda que eu tenho de análise, de graduação, ainda dou preferência ao SPSS. Então, eu sou praticamente apaixonado pelo SPSS e aprendi a usar mesmo na iniciação científica. A habilidade de redigir artigo. Hoje em dia, todo mundo que está na graduação precisa ter um artigo publicado, gente. A gente tem que melhorar os currículos, você tem que ter essa preocupação durante a graduação. Você tem que saber escrever um resumo, saber escrever um artigo, sucintamente, claro, de um jeito que facilite a aprovação em alguma revista de peso maior, porque além de compartilhar o conhecimento que você gerou, isso pode ser útil para outras pessoas. Você nunca sabe para quem que vai ser útil o conhecimento que você gerou durante a sua pesquisa, né? Quem isso aí vai ajudar ao redor do mundo. Além disso, isso melhora o seu currículo. E a gente não pode negar que hoje em dia ter um currículo bom é extremamente importante para tudo na vida. Inclusive, se em algum momento da sua vida você precisar concorrer para alguma vaga internacional, principalmente se você for concorrer a algum programa com o pessoal da Ásia, o pessoal da Europa e tudo, os egressos da faculdade, os egressos dos programas de residência têm currículos muito melhores que os nossos, justamente porque eles têm uma inserção no mundo acadêmico de pesquisa muito maior. Então, para quem tem esse objetivo de estudar fora, passar algum tempo fora e tudo, isso é muito importante. Recentemente eu fui selecionado para fazer um programa de pesquisa nos Estados Unidos, devo
começar nos próximos meses, quando essa pandemia acabar, e eu não tenho dúvida de que o que pesou para eu ser selecionado foi o currículo, foram os artigos que eu já tinha publicado, e isso advém desde a iniciação científica. E uma habilidade muito importante é a apresentação oral, saber apresentar as coisas. Quando você está num FEPEG, apresentando seu pôster para uma banca examinadora, basicamente você vai utilizar as mesmas habilidades de comunicação que você vai utilizar quando você está apresentando uma aula no Congresso Internacional para uma plateia de 500 pessoas para um especialista. O jeito de se comunicar é o mesmo, né? O princípio da coisa é o mesmo. Então, aprender a fazer apresentações orais é uma coisa que todo mundo que está na iniciação científica tem que exercitar e tem que aprender, porque isso a gente precisa para a vida. Falar em público, ser coeso, não passar dos 10 minutos que eu tinha é importante. Pode passar no próximo slide, por favor. Para finalizar, essas aí foram as produções científicas, eu citei as produções científicas, eu falo que foram 5 ou 6 resumos estendidos que a gente apresentou em congresso, da forma geral, e foram 3 artigos publicados desse pool de bolsas e de programas de iniciação científica que eu participei. Inclusive, um desses ainda é muito citado ainda na literatura, esse de validação de estudo de propriedade psicométrica do questionário SF12, eu acho que é o artigo mais citado que eu ainda tenho, assim, com a participação da professora Marise. Então, iniciação científica abre portas. Para finalizar na minha fala, é basicamente o que eu queria passar. Quem está entrando no programa de iniciação científica tem que aproveitar a oportunidade. Não quer dizer que você vai ser um pesquisador, que você vai ser um cientista, que você vai depois querer ser professor, fazer mestrado, doutorado, nada. Pesquisa, extensão e a própria parte de ensino são as bases da graduação. Toda pessoa que se propõe a fazer um curso superior tem que ter experiência nessas três esferas do conhecimento. Então, trabalhar com pesquisa abre portas e eu sou muito satisfeito e muito grato com todas as portas que a iniciação científica da Unimontes me abriu. Me ajudou a chegar onde eu estou hoje e tenho certeza que vai continuar me ajudando a chegar onde eu ainda quero chegar. Então, gostaria de agradecer mais uma vez à comissão organizadora, parabenizar pelo evento e agradecer, finalmente, mais uma vez, para a professora Marise pelo convite. Basicamente isso, pessoal. Aleph, nós não estamos conseguindo te ouvir. Aleph, boa noite. Não, ainda não estamos te ouvindo. O som ainda não está ok. Não estamos te ouvindo, Aleph. Ok.
Aleph, você conseguiu retornar? Ana, podemos passar para a sua fala nesse momento? Podemos sim, sem problema. A Aleph não está conseguindo retornar, ele pediu para prosseguir até que ele consiga resolver, tá? Por favor, professora Maria Alice, vamos para a fala da Ana Júlia? Obrigada. Então, boa noite, né? Como eu já fui apresentada, meu nome é Ana Júlia Soares Oliveira. Ao contrário dos demais colegas que apresentaram anteriormente, eu ainda não sou formada, eu estou no processo de graduação ainda, comecei em 2018, né? E atualmente, então, sou acadêmica de medicina na Unimontes. Desde meu primeiro período, eu já me interessava pela iniciação científica. Apesar de que eu ainda não entendia muito bem o que aquilo significava, né? Eu tinha ouvido falar, alguns colegas tiveram experiências exitosas, e aquilo me interessou, porque eu sempre gostei muito de pesquisa. Então, eu comecei a pesquisar, perguntar aos professores que eu tive contato, se eles conheciam orientadores, mas ainda não havia definido qual área de pesquisa que eu queria ingressar, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Nós, durante a graduação, é claro que várias pessoas, todos nós, temos outras atividades. E para que você consiga se dedicar integralmente a todas essas atividades, é importante que você tenha interesse por elas, né? Então, isso sempre foi algo, assim, primordial para mim. Eu queria entrar na iniciação científica e eu queria entrar em algo que realmente me interessasse muito. E, graças a Deus, né, durante o primeiro período, eu conheci a professora Fernanda Alves Maia. Ela é subcoordenadora de um projeto de pesquisa fantástico, que é o Santeia, que eu vou falar um pouco mais posteriormente. E ela me convidou a participar do projeto. E aqui eu sempre gostei muito de transtornos do neurodesenvolvimento, gosto muito até hoje, então eu percebi que era uma área que eu realmente queria participar. Mas assim, eu entrei sem saber absolutamente nada sobre pesquisa. Sabia o básico do método científico que a gente vê no ensino médio. E eu aprendi absolutamente tudo durante essa experiência. Então eu permaneci como estudante de iniciação científica voluntária durante os anos 2018 e 2019, e no ano de 2020 eu entrei como bolsista BIC Uni. Pode passar, por favor? Então, inicialmente, em 2018 e em 2019, eu mantive o mesmo projeto de pesquisa, que é um subprojeto do programa Serviço de Atendimento Multiprofissional ao Autismo, que é o Santeia. Então, o Santeia, ele desenvolve, assim, um trabalho fenomenal aqui em Montes Claros, não só em Montes Claros, mas no norte de Minas, de uma maneira geral. E eu cheguei numa parte desse programa que ele estava oferecendo avaliações, né, multidisciplinares para crianças que talvez tivessem TEA. Então, o que a gente fazia? A gente avaliava essa criança de maneira multidisciplinar, né, então nós tínhamos psicólogos, nós tínhamos psicopedagogos, neuropediatras, entre outras especialidades também dentro da área da saúde, avaliando essas crianças ao mesmo tempo, fonoaudiólogos também, e sempre crianças, normalmente crianças carentes, que não teriam acesso a um serviço diagnóstico de qualidade que o Santeia estava oferecendo. Então, aquilo para mim foi fantástico. Primeiro porque eu comecei a ter contato com essas crianças, que para mim era uma experiência muito importante. Primeiro por eu estar no início da graduação, então aquilo me tocou muito, né? É importante que a gente sempre tenha esse atento, esse olhar humano para as pessoas, e sem dúvida nenhuma esse contato inicial me permitiu isso. Além se eu não me engano, falaram anteriormente, o Júlio falou anteriormente, a questão do trabalho em equipe, né? Então, eu entrei dentro de um projeto que nós tínhamos, então, acompanhamento de vários profissionais de diversas áreas. Eu pude entender um pouco mais como esses profissionais de diversas áreas trabalham, e isso, para mim, foi extremamente importante também. Então, o primeiro projeto que eu participei foi a prevalência do transtorno do espectro do autismo, ou TEA, em crianças matriculadas na educação infantil de escolas da rede pública e privada da mesorregião norte de Minas. A minha orientadora inicialmente é Fernanda Alves Maia, e o objetivo desse estudo era justamente estimar essa prevalência. Pode passar, por favor. Em 2020, quando eu me tornei bolsista BIC Uni, ainda dentro do Santeia, eu entrei em um outro projeto de pesquisa, que é o transtorno do espectro do autismo associado, e os eventos do parto, né, os eventos associados. Um estudo também de caso controle, em que a minha orientadora se tornou, né, a professora doutora Marice. Eu já tinha contato com a Marice, porque ela é coordenadora do projeto Santeia. A Fernanda era subcoordenadora,
Então, a gente já havia trabalhado juntos em 2018, 2019, também aprendi bastante durante todo esse tempo. E o objetivo desse trabalho era justamente avaliar a associação entre esses eventos do parto com o desenvolvimento do transtorno do espectro do autismo em crianças e adolescentes do norte de Minas Gerais, Brasil. Isso, para mim, foi fantástico nessa época, porque eu estava numa fase da faculdade em que eu estava estudando justamente pediatria, ginecologia e obstetrícia. Então, eu pude conciliar também tudo que eu estava vendo dentro do projeto de pesquisa, tudo que eu estava desenvolvendo, com o que eu estava tendo regularmente durante a graduação, o que, sem dúvida nenhuma, me acrescentou bastante. Pode passar, por favor. Então, o que eu adquiri durante todo esse tempo, né? Para mim foi muito difícil resumir tudo isso, porque nós temos os aprendizados que são mais fáceis de falar, mas nós temos aqueles aprendizados humanos que às vezes são um pouco difíceis de quantificar, né? Como eu mencionei anteriormente. Eu vivi algumas situações que me marcaram muito, como, por exemplo, você avaliar uma criança, né, dentro crianças de regiões muito carentes aqui do norte de Minas, e você ficar em dúvida se a criança tem um transtorno do espectro do autismo ou se ela está desnutrida por falta de alimentação. Então, isso é, sem dúvida nenhuma, algo que mexe muito com a parte humana que nós temos e, sem dúvida nenhuma, vai formar o profissional, né? Então, além disso, eu tive um aumento dessa socialização pessoal e profissional. Então, saber como me portar nessas situações de maior dificuldade, como interagir com esses outros profissionais. Tive, é claro, uma melhoria do currículo, né, ao longo de todo esse tempo, com o desenvolvimento de vários artigos, vários resumos, apresentação em congressos, coisas que antes eu ainda não tinha nem noção de como fazer, e tudo isso me foi ensinado, e eu sou muito grata. Além da ampliação da visão acadêmica, que é muito importante, né? Eu acho que, mais do que aprender sobre o conhecimento, a gente precisa também aprender a questionar esse conhecimento quando é necessário. E a pesquisa, sem dúvida nenhuma, ela abre essas portas para a gente. Então, se eu poderia falar sobre algo que me acrescentou bastante, foi justamente nessa ampliação. Ampliar também a questão da medicina baseada em evidências. Nós precisamos entender o que é a pesquisa, para entender como essa pesquisa ela pode interferir na nossa vida profissional, como ela vai me tornar uma profissional melhor, como eu vou conseguir ampliar essa visão de diversos, por exemplo, não só tratamentos, mas também maneiras, condutas, manejos para essa população, o que infelizmente hoje anda em falta, né? Se a medicina baseada em evidências estivesse sendo mais aplicada, provavelmente a pandemia no nosso país estaria num cenário diferente. Então, por isso aí a gente já consegue entender um pouco da importância de estar inserido nessa questão da pesquisa desde o início. Né? Eu falo da medicina porque é a minha experiência, mas não só na medicina, com certeza em vários outros cursos também. Também o aperfeiçoamento na escrita e argumentação de textos científicos. Sempre gostei muito de escrever, e a pesquisa me permitiu colocar isso em prática, e colocar isso de uma maneira científica, de uma maneira palpável, né? Pegar esse conhecimento que nós estamos conseguindo de maneira tão concreta, tão interessante, tão bem trabalhada, e passar isso para outras pessoas, para que esse conhecimento ele possa ser justamente compartilhado por várias pessoas, porque essa é a nossa intenção, né? Um aumento da criticidade frente aos conhecimentos, como eu já mencionei anteriormente, é algo que eu acho que todo profissional em qualquer área deve ter, né? Nós temos que saber pegar aquele conhecimento e analisar esse artigo que eu estou lendo, ele tem qualidade, esse artigo ele pode me oferecer, então, vários benefícios enquanto profissional, como que a validade interna desse artigo, ele foi bem conduzido, como que a validade externa dele, eu posso usar ele em qualquer local, em qualquer ambiente, né? Esse artigo, ele tem uma significância estatística, então tudo isso, ele tem uma significância clínica também, ele é importante na minha clínica, então tudo isso, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante. Claro, também a elaboração de resumos e artigos, então quando eu falo dessa elaboração, nós temos um contexto maior, né? A utilização tanto dos escritores, quanto das buscas bibliográficas. Como eu entrei desde o primeiro período, antes mesmo de eu aprender na graduação como fazer essa pesquisa, a minha orientadora, Fernanda, e a coordenadora Marisa, elas já me auxiliaram nisso, né? Eu não tinha noção nenhuma. E eu agradeço pela paciência, inclusive, de me ensinar tudo detalhadamente para que eu aprendesse, né? E quando eu vi na graduação, inclusive, facilitou esse processo. Também a realização da busca bibliográfica nas bibliotecas virtuais de saúde, né, que são extremamente importantes, além das regras de formatação e submissão, né, a famosa BNT, o Vancouver, entre outras, que a gente tem que aprender a aplicar, com certeza. Outro contexto que para mim foi essencial foi a aplicação da língua inglesa no contexto científico. Então, o inglês, né, eu estudei inglês durante um bom tempo,
e eu havia deixado de praticar esse inglês. Mas quando eu cheguei na iniciação científica, eu percebi que eu precisava aplicar aquilo, eu precisava ler aquele texto que estava em inglês, eu precisava entender aquilo, eu precisava escrever, traduzir um resumo, por exemplo. Eu tive a oportunidade, né, no último Congresso Internacional em Ciências da Saúde, de me apresentar oralmente um trabalho totalmente em inglês, coisas que antes eram inimagináveis para mim. Então, isso, sem dúvida nenhuma, traz uma vivência muito importante para mim, e uma melhoria muito grande nessas habilidades que são essenciais, sem dúvida nenhuma. Inclusive, despertam o meu interesse em aprender outras línguas estrangeiras também. Além da apresentação em trabalhos, dos trabalhos em congressos, simpósios e similares, né, como já foi falado aqui anteriormente também, isso é essencial a qualquer profissional. Nós precisamos saber como nos portar em situações de formalidade. A conexão da Ana, ela caiu. Vamos aguardar um minuto para ver se ela consegue retomar. Professora Lucinéia, me escuta? Sim, professora Desirê. A minha sugestão é que, enquanto isso, quem sabe, o Aleph poderia estar testando o microfone, enquanto a gente aguarda. Claro, ótimo. É uma boa ideia. Vocês estão ouvindo agora? Sim. Ótimo. Perfeito, que bom, boa notícia. Eu estou tentando falar com ela aqui, mas ainda não consegui. Ah, ótimo, Ana, voltou. Oi, perdão, gente, perdão. Eu não havia nem percebido que a internet tinha caído. Mas foi bem pouco tempo, né, Júlia? Foi ótimo. Bem rapidinho. Tá, obrigada. Vocês ouviram até que parte? A parte da apresentação do trabalho? Ou foi essa parte que caiu? Foi do IT. Apresentação dos trabalhos. Ah, então ótimo. Então, prosseguindo no que eu havia falando, né, que eu estava falando, então isso é extremamente importante para que você saiba até aplicar como essa comunicação formal científica ela deve ser realizada, né? Inclusive, às vezes a gente tem um pouco problema com essa timidez, que a gente tem que ir quebrando aos poucos para que, de fato, a gente consiga compartilhar todo esse conhecimento que é desenvolvido, inclusive, tão bem na nossa universidade, né? Que abre essa gama tão grande de projetos incríveis que nós temos. E nós vimos aí, conforme a professora Maria Alice mostrou, mais de 650 pessoas participando desse projeto, né? Em relação à organização de eventos, também tive a oportunidade, né? Então, entender como organizar um evento é muito importante, né? Justamente porque os eventos são responsáveis por atualizar os profissionais, cada um em determinada área, então é importante que nós tenhamos conhecimento a respeito disso também. Pode passar, por favor? Então, ao longo desse tempo, eu tive uma ampla produção científica, agradeço muito as minhas orientadoras por isso, que estavam sempre cobrando, né, e falando assim, não, vamos participar disso, e eu acho que um dos pontos mais positivos nessa orientação que eu recebi é justamente a questão de deixar o estudante ser ativo naquele processo. Então, nós não temos só orientadores que fazem com que o aluno, né, que o estudante, ele contribua passivamente. Nós não contribuímos só passivamente, nós contribuímos ativamente. Nós participamos da escrita, da formatação, da submissão, e isso é fundamental, né, justamente para construir um conhecimento melhor, que a gente sabe que essa metodologia ativa, ela é fundamental, e é a base da iniciação científica voluntária, e também para gerar no estudante justamente essa vontade de pesquisar por si só, essa vontade, esse interesse, desenvolver a sua independência profissional, né, e que é tão importante. Então, já tenho alguns artigos publicados em periódicos, alguns artigos completos em processo de submissão, outros terminando de ser escritos. Passa, por favor. Já tive a oportunidade de publicar, né, um capítulo de livro, ser coautora de um livro, dentro de um processo, inclusive foi muito interessante, porque foi um resumo que a gente havia apresentado no congresso, e uma das pessoas que estavam no congresso se interessou muito por essa apresentação, perguntou, vocês desejam participar
dessa autoria desse livro, escrever um capítulo para esse livro, porque eu gostei muito dessa temática. Então, foi uma experiência muito incrível, assim, e eu fui muito bem orientada durante esse processo também. E em relação aos resumos, foram, assim, muitos durante esse tempo. Eu coloquei aqui só alguns, pode passar, por favor. E isso demonstra para mim a importância, né, desse processo. E uma coisa que eu queria destacar bastante, inclusive, é que mesmo durante esse ano de pandemia, né, o ano de 2020 foi praticamente todo online, a nossa atuação foi praticamente toda online, mas ainda assim, a iniciação científica não parou, né? O nosso conhecimento, o nosso estudo não parou, então só o SIC que nós estamos tendo aqui já demonstra isso. O interesse dos nossos coordenadores, o interesse dos nossos orientadores, em permitir que nós, estudantes, possamos gerar essa construção desse conhecimento de maneira bem fundamentada, ainda que no momento de pandemia. Então, nós aproveitamos esse momento, né, tiramos uma coisa positiva disso, que foi produzir muitos artigos e muitos resumos durante o ano de 2020. Pode passar, por favor. Inclusive, né, nesse ano de 2020 foi quando eu falei que eu tive essa oportunidade de apresentar, inclusive, 2 trabalhos oralmente no Congresso Internacional de Ciências em Saúde, apresentados na língua inglesa, que foi uma dificuldade a mais, né, mas sem dúvida nenhuma muito importante. E um desses trabalhos, inclusive, ficou em 2º lugar e nós recebemos uma premiação que foi extremamente importante para todos nós, justamente para validar a importância de todo esse trabalho. Pode passar, por favor. Ao longo desse tempo, também participei de vários eventos, eu mencionei aqui alguns desses eventos, né, que apresentaram muita relevância, sempre destacando a importância do FEPEG, que traz essa oportunidade, né. O FEPEG foi o primeiro contato que eu tive com um desses eventos, numa apresentação, então eu sou muito grata ao Unimontes a tentar permitir também que nós possamos ter acesso a esses eventos tão bem estruturados, tão grandes, que permitem que a nossa publicação científica seja colocada em evidência. Pode passar, por favor. E para finalizar, eu gostaria sempre de agradecer, né, não só as instituições, mas as pessoas que fazem com que tudo isso aconteça. Agradecer mais uma vez às minhas orientadoras e a todas as pessoas envolvidas no Serviço de Atendimento Multiprofissional ao Autismo, que é o Programa Santeia. Vocês me ensinaram muito, continuam me ensinando muito, e eu só tenho agradecimentos, né? Agradecimento pelo carinho, pelo cuidado e pela paciência, que com certeza foi necessário em muitos momentos. Agradecer também a FAPEMIG, porque a FAPEMIG, apesar dela não estar, né, nessa parceria mais com a iniciação científica, ela é a instituição de fomento do Programa Santeia, a CNPq, né, também pela sua importância, e claro, a própria Unimontes, que permitiu que tudo isso acontecesse. Muito obrigada. Boa noite, gente. Agora vocês me ouvem? Sim, Aleph, ok. Boa noite, meu nome é Aleph. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da professora Maria Alice para poder falar um pouco para vocês sobre a minha experiência durante a participação na iniciação científica, né, durante a graduação. E eu entrei na Unimontes em 2016, no curso de Ciências Econômicas, e me graduei em 2019. Aí já em 2020, já fui direto para o mestrado, na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais. E até agora é um pouco assim, estou no final do período, né, tá bem pesado agora, mas encontrei um tempinho agora para poder conversar com vocês, e é até bom que dá uma aliviada. Pode passar, por favor, professor. Então, eu entrei na iniciação científica em 2017, a minha professora foi a Luciana Maria Cordeiro, e eu comecei a fazer parte do projeto de inclusão financeira e concentração espacial do sistema financeiro. Era um projeto de cunho mais de economia regional, né? Porque, assim, falando brevemente, a economia se divide em vários ramos. Até porque agora, durante o mestrado, eu fui para linhas de economia aplicada. E durante esse projeto de pesquisa, como
o pessoal que veio antes comentou, a gente participa de vários congressos, aprende a escrever vários artigos, isso é bem importante no mestrado, a gente percebe, porque todo professor quer uns 4 artigos. Aí depois vieram as publicações, né? O primeiro foi, eu apresentei no ENECO, que é o Encontro Nacional de Economia, Encontro Nacional dos Estudantes de Economia, foi em Brasília em 2018. Depois eu apresentei o trabalho na Semana de Economia, e nesse ano já de 2021, que eu mudei agora a linha de pesquisa, antes era de Economia Regional, agora eu estou mais em Economia Aplicada e Gestão Corporativa. Pode passar, professora. E sobre a iniciação científica, é esse ponto que eu queria destacar com você, gente. Isso, sem dúvida, é o mais importante. São as habilidades que a gente consegue adquirir durante o processo de iniciação científica. Para minha formação de economista, sem dúvida nenhuma, a mais importante é a catalogação dos dados. Isso é de extrema importância porque toda a nossa análise ela deve se basear em algum tipo de estrutura matemática, né? A gente trabalha muito com modelagem e durante esses processos, durante esses projetos de elaboração de artigos, a gente aprende a utilizar, por exemplo, o Excel, é fundamental, pelo menos é uma forma rápida de conseguir visualizar os dados e fazer algumas análises preliminares, só que o problema do Excel é que ele é bem limitado, né? Ele só tem 1 milhão de linhas, 1.040.000 linhas, não dá para fazer muita coisa. Aí depois a gente começa a trabalhar com outros softwares e você começa a aprender a trabalhar com outros métodos. E aí vem o Stata, que é mais focado na análise de microeconomia, principalmente a microeconometria aplicada. Tem o Power BI, que é mais voltado para a gestão corporativa. Depois tem o RStudio e o Python, que eles estão mais ou menos ali no mesmo nível, só que eu diria que o RStudio ele tem mais recursos, enquanto o Python tem muito mais poder de processamento. Além disso, como já foi mencionado antes, você começa a ter mais desenvoltura na apresentação de alguns trabalhos, principalmente em eventos e congressos. Tem experiência também na elaboração e todo aquele processo, todo aquele imbróglio que tem, né, que você tem que mandar o artigo, o cara manda de volta, você tem que fazer as correções, mandar de volta, e fica naquele que demora pra caramba. Aí vem a redação e a submissão de artigos científicos, e nesse ponto, para a gente que é mais da área voltada à aplicação de métodos matemáticos, a gente tem que aprender a escrever em LaTeX, que foi outra coisa que eu aprendi durante a iniciação científica e hoje me ajuda pra caramba no mestrado, em todos os projetos que eu estou participando agora. Pode passar, professor. Aí durante o tempo que eu fiz parte da iniciação científica, um fruto foi um artigo publicado em periódico, foi um dos periódicos mais bem conceituados do país, teve 6 apresentações em eventos, e durante esse período da iniciação científica eu consegui 2 premiações. A primeira foi no ENECO, que eu comentei mais cedo com vocês, que o trabalho foi premiado como o melhor trabalho da categoria de regional e urbana. E a segunda premiação foi referente à monografia, que eu consegui o 2º lugar, e foi o prêmio, um concurso, né, do Conselho Regional de Economia, o CORECON. Pode passar, professor. Eu acho que basicamente era isso mesmo, gente. Gostaria novamente de agradecer a atenção de todos, reforçar a importância, né, desse processo de iniciação científica, que no início você acaba não entendendo muito bem como funciona, mas depois simplesmente, depois que o carro tá no embalo, você simplesmente vai e voltar é difícil. A gente acaba gostando disso pra caramba. E boa sorte para quem está começando agora. E é isso aí. Obrigado pelo convite novamente. Obrigada, Aleph.
Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer, né, a todos os ex-alunos da iniciação científica que colocaram hoje a sua experiência na instituição, nesse processo. Eu agradeço a todos vocês pela presença nessa noite. Eu informo até que a gente teve uma superlotação na sala, né, a gente atingiu o limite máximo, né, de participantes na noite. Eu gostaria de ressaltar que a lista de presença ela foi enviada por um link no nosso chat. Então, né, eu encerro o nosso primeiro SIC, né, assim, que inclusive eu entendo, né, de uma maneira muito exitosa. A gente abre, né, esse formato aí de apresentações para o ano de 2021. Eu gostaria ainda de ressaltar que nesta versão, a princípio, a gente tem uma programação do evento uma vez ao mês. Já gostaria de deixar, né, o convite a vocês para participarem da nossa próxima apresentação no dia 29 do 4, né, então em abril, no dia 29, utilizaremos das